E no vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês como organizar uma viagem a partir do zero, ou seja, do início, te ajudando a fazer a decisão de melhor escolha de destino, de passagens aéreas, como inclusive economizar na sua próxima viagem. Eu sou Edmar Sena e junto com o Dalto Peixoto nós temos o canal de Viagem Marcada, trazendo dicas de roteiros, de como economizar, de milhas aéreas, ou seja, todas as dicas para você sempre fazer a sua melhor viagem no seu próximo destino. Então vamos começar aqui o nosso checklist, a nossa preparação de como você fazer esse planejamento, essa organização para a sua próxima viagem. É claro, a gente sempre inicia aí essa organização pensando em qual destino, qual lugar que você pretende visitar, seja numa viagem sozinho, aí de mochilão, ou acompanhado com o namorado, com a namorada, ou com os familiares, ou algum grupo de amigos, já fazer a definição e a escolha do seu lugar. É claro que você vai geralmente escolher aquilo que te desperta algum interesse, algum lugar que você tem uma vontade, uma curiosidade de visitar, de conhecer. Então, começar a fazer aí essa busca e essa pesquisa dos destinos para você tomar essa decisão e fazer aí iniciar o seu planejamento, seja uma viagem sozinho ou acompanhado. É claro, uma das dicas bem importantes que a gente costuma dizer aqui nos nossos vídeos é a questão da flexibilidade de datas. É claro que você tendo aí essa opção, com certeza vai te ajudar principalmente a economizar, seja na compra de passagens aéreas ou até mesmo na locação e na reserva de hotéis. Geralmente, quando você não tem tanta flexibilidade de datas e acaba tendo aí só como viajar em meses de férias ou de feriados, essa é uma das questões que vai acabar deixando a sua viagem um pouco mais cara. Escolhendo o lugar, você consegue definir aí também um meio de transporte. Claro que se for uma viagem um pouco mais distante, mesmo que em território nacional, o que a gente geralmente costuma indicar é sempre aí voos, né? Até mesmo para você otimizar e poder aproveitar um pouco mais lá no seu destino. É claro que se for em lugares distantes também, as únicas opções que nós temos também é o avião. Por mais que nós temos aí alguns ônibus que fazem aí as linhas dos países aqui da América do Sul, mas acaba que sendo aí uma viagem muito distante, muito longa, o que vai acarretar aí você tendo um período bem menor aí para poder aproveitá-la no seu destino. Então, já definindo aí o seu local, o lugar que você quer visitar, a sua segunda item aqui nesse checklist é fazer a escolha do meio de locomoção, do seu meio de transporte. Como eu falei, se for um lugar muito distante, as pessoas acabam aí aqui optando pelo próprio avião. Depois de já ter aí decidido aí esses dois itens, o próximo é já começar a pensar na questão da hospedagem. Se essa viagem vai ser aí um pouco mais longa, se você pretende aí permanecer hospedado em hotel, e a gente traz aqui algumas dicas que dependendo do lugar onde você vai ter sim as opções de hotel, fazendo a busca naqueles sites que a gente costuma sempre indicar aqui para vocês, seja hotels.com, Booking, ou se você vai num grupo grande também, nós temos aí a opção de você fazer a locação de uma própria residência, de uma casa, através da plataforma Airbnb, ou então fazer aí a sua reserva num hotel mesmo, caso esse seja a melhor opção para o destino que você escolheu. O nosso próximo item aqui no nosso checklist é que caso essa viagem que você está planejando e programando é para fora do país, verificar quais são as exigências do local. A gente sabe que em algumas fronteiras aí acaba que exigindo aí você ter um visto, como por exemplo nos Estados Unidos. Tem outros lugares que não te exigem um visto, mas exige que você tenha aí uma vacinação determinada, principalmente nesse período nosso aqui pós-pandemia, a maioria dos países exigem que já sejam vacinados contra a Covid. Alguns países também têm a questão da febre amarela, dentre outras doenças aí que você precisa fazer essa busca. Às vezes não tem exigência aí de visto ou de vacina, mas tem alguns países também que exigem para você ultrapassar a fronteira que você tenha aí reservado um seguro viagem para o período que você vai permanecer no país. Então, esse item que a gente está trazendo aqui como dica para vocês, caso seja para uma viagem para o exterior, uma viagem internacional, sempre, claro, fazer essa pesquisa dos itens que são imprescindíveis aí na sua entrada naquele país. Então, terminada aí essa primeira etapa aqui do nosso checklist, da nossa organização, que é a escolha de destino, a maneira como vai ser o meio de transporte, se é de avião, se é de ônibus, se é uma viagem internacional, uma viagem nacional, a gente vai para uma segunda etapa aqui da nossa organização, que seria o planejamento em si da sua viagem.
Já que você tem aí definido o lugar que você pretende viajar, fazer a visita, é claro que geralmente o que você te fez decidir por esse lugar, geralmente é algum lugar que você tem vontade de conhecer, sejam belas praias, sejam monumentos, sejam pontos turísticos famosos, ou até mesmo uma culinária. Então é sempre com base nisso que a gente vai para essa segunda etapa, que seria o planejamento da sua viagem, o que você pretende fazer nos dias que você estiver naquele local. E aí, trazendo dicas que vai te ajudar nesse planejamento, uma das principais é você fazer essa busca então desses pontos turísticos, desses lugares que você quer visitar. Se são lugares próximos, se você vai precisar de algum meio de transporte estando lá, se é próximo do hotel. Inclusive, alguns pontos turísticos, dentre eles, a maioria você acaba aqui pagando também, fazer essa pesquisa de preço e automaticamente uma próxima dica que a gente deixa aqui, caso seja necessário pagar a entrada desses locais, já buscar aqui antes mesmo de você fazer a sua viagem, a compra desses ingressos. Uma que vai te trazer uma facilidade, às vezes se você deixar para comprar somente lá no dia, às vezes nem pode encontrar mais algum bilhete disponível naquela data, ou inclusive quando a gente deixa para comprar no local, geralmente os preços lá na bilheteria acabam sendo mais caro. Então, fazendo esse planejamento, você vai fazer essa pesquisa na internet, nos sites das empresas ou dos locais onde você pretende visitar, se você já consegue fazer a compra dessa viagem. É claro que você não precisa fazer essa compra com muita antecedência, a não ser que seja um monumento, um ponto turístico muito concorrido, mas dificilmente você não encontra ingresso para esses locais. Então, a minha dica é claro que não precisa ser com tanta antecedência, a não ser que seja um lugar muito procurado. Mas aí quando estiver chegando um pouco mais próximo da sua viagem, você já está com a sua passagem comprada, já com o hotel reservado, é começar a entrar nesses sites para você fazer a reserva, inclusive já fazer aí a compra, que inclusive você fazendo a compra, às vezes tem até um preço promocional, caso você deixasse para fazer a compra diretamente lá. E fora os principais passeios que a gente costuma querer conhecer nessas viagens, como os pontos turísticos, por exemplo, às vezes tem outros tipos de atividades que são bem interessantes e você vai fazer essa pesquisa, claro, antes. Justamente para facilitar lá o seu roteiro de viagem e você não perder tanto tempo na escolha das suas atrações ou o que você pretende fazer de atividade. Além de passeios, você pode também pesquisar bares ou restaurantes famosos daquela região que você tem interesse de conhecer. Dependendo do destino que você estiver indo, está tendo alguma festa famosa, alguma festa bem conhecida, onde é necessário você também fazer essa busca, até mesmo para saber qual a data que vai acontecer esse evento, os preços, o ingresso, você já consegue comprar com antecedência, justamente para facilitar, quando você já estiver no local, você não perder tempo em relação a isso, porque você já vai ter feito aí com antecedência antes de você chegar no seu destino. E aí é chegar lá com tudo isso pronto e só aproveitar. Então, além dos pontos turísticos e das atividades que os diversos destinos oferecem, você também pode, além de fazer essa pesquisa de internet, buscando aí qual é o melhor roteiro, as melhores atividades para determinado lugar, é buscar também aí algum conhecido ou algum amigo que já tenha viajado para esse destino, para que ele possa te indicar aí quais são as melhores atrações, o que tem de bacana lá para fazer, para conhecer, para comer. Então vai te ajudar também. Então, além de você também fazer essa pesquisa aí com alguns conhecidos, com alguns amigos, você tem aí os blogs na internet, tem o TripAdvisor, que te traz várias dicas de lugares para poder conhecer. Inclusive lá tem a classificação, a avaliação das pessoas que já conheceram, já visitaram determinados lugares, que vai te ajudar, inclusive, na decisão dos lugares onde você quer conhecer, se vale a pena ou não. Então, tendo essa parte já construída do seu roteiro, nesse checklist aqui de viagem, você tendo já os locais que você pretende, você já vai começar a organizar pela distância, pelos horários de funcionamento. E uma das dicas importantes também, após fazer a escolha dessas atrações onde você pretende ir, é pesquisar os horários e se realmente está funcionando. Dependendo aí da região, ou até mesmo por algum tipo de acontecimento, algum dia da semana, certos lugares acabam que não funcionando, mas essa é uma pesquisa muito simples e rápida que você consegue fazer aí no próprio Google antes de você fazer as definições aí da sua viagem. Inclusive também vendo aí o horário de atendimento, até para que você possa encaixar aí no seu roteiro as atrações aí dentro do horário de funcionamento daquela atração. Uma outra dica que nós deixamos aqui para vocês é o My Maps, que é do próprio Google, naquele aplicativo Maps,
onde você consegue fazer aí o seu roteiro, ou seja, dentro dos lugares lá que você pretende visitar, você vai colocando aí as atrações, e é legal porque ele já no próprio mapa ele vai te mostrando a localização desses lugares, o que vai te ajudar no planejamento, porque nós sempre indicamos, claro, se você estiver indo para um outro país ou para uma região, por exemplo, igual o Rio de Janeiro, que tem vários pontos turísticos, tem diversas atrações para conhecer, costumar fazer próximo daquele horário ou naquele dia as atrações mais próximas para que você não perca tanto tempo se locomovendo de um lugar para o outro. E esse My Maps aqui vai te ajudar justamente a indicar esses lugares que você quer conhecer, como também verificar tempo de trajeto. Então você vai conseguir montar o seu roteiro e vai conseguir visualizar isso no mapa, que vai te ajudar aí nessa montagem em relação à questão de tempo de trajeto, conforme eu falei. Inclusive, se é uma plataforma nova que você não tem muito conhecimento, nós costumamos usar muito esse My Maps nos nossos roteiros de viagem. Caso você tenha mais curiosidade sobre esse aplicativo, sobre essa plataforma, coloque aqui nos comentários que você tem interesse para a gente poder fazer a gravação desse vídeo, te dando aí as dicas de como usar essa plataforma, justamente para ajudar no seu próximo roteiro de viagem. E já aproveitando, caso você não seja inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui no canal de Viagem Marcada, inclusive ative as suas notificações para você receber as dicas desse novo vídeo, como também vários outros que a gente traz aqui para vocês. E continuando aqui o nosso checklist, o nosso roteiro de viagens, caso você, na sua escolha aí, seja uma viagem internacional para outro país, algo que não pode faltar na sua organização é a questão da moeda local, né? A gente sabe que para viagens internacionais a gente está aí tendo interferências do câmbio, então é sempre necessário já com antecedência você começar a pesquisar ali os valores dessa moeda. Lembrando que essa é uma dica para que caso o país que você esteja indo, a moeda seja num valor bem abaixo do real. Então aí automaticamente o que compensa é você fazer a compra do dólar para depois lá no local você fazer essa troca para a moeda local. Isso, claro, não é tão necessário caso o país que você esteja indo já seja uma moeda bem mais valorizada do que o real. Aí automaticamente você não tem essa necessidade de primeiro comprar o dólar para depois fazer essa troca. Você já pode comprar diretamente ela, como por exemplo o euro. Então, além desse item que você precisa fazer com antecedência antes do início da sua viagem, que é a compra da moeda, nós indicamos também, inclusive nós temos um vídeo aqui no nosso canal, você pode ver aqui na descrição, de como talvez encaminhar dinheiro diretamente através de um banco digital ou de uma corretora, para que você também não sofra e não tenha aí um prejuízo em relação a essas diferenças de câmbio, que é o Western Union. Uma das viagens que nós fizemos para a Argentina foi inclusive uma plataforma que a gente conseguiu economizar bastante nessa questão da diferença do dólar. Então, inclusive, você pode assistir esse vídeo depois para ter mais essa dica. E ainda falando de moeda, de dinheiro, um dos itens que vale muito a pena aqui nessa organização da sua próxima viagem e que muitas pessoas nos perguntam é quanto levar numa viagem, principalmente se ela for internacional. Mas a nossa dica aqui primordial, como eu falei anteriormente, caso você já tenha no seu roteiro os lugares que você quer visitar, quais são os passeios, quais as atividades, é procurar comprar essas coisas com antecedência através do site mesmo, porque já com certeza é um item que você não precisa levar mais dinheiro ainda, tendo vários riscos que a gente sabe que é de ficar transportando dinheiro para determinados locais, fazer essa compra. Então isso com certeza já vai diminuir na sua organização de quanto você precisa levar. Caso você já esteja com todas as atrações, todos os passeios comprados, você vai precisar mesmo de dinheiro para os gastos pequenos e os gastos com alimentação. Então não tem como a gente precisar aqui quanto que você deve levar. É claro que você tem que fazer aí alguns cálculos de quanto você vai gastar geralmente por dia com alimentação. Inclusive você consegue fazer algumas buscas aí de qual é o preço das refeições no local onde você estiver viajando. E é claro, um dinheiro um pouco mais que acaba para você comprar uma lembrancinha ou fazer uma atividade extra lá. Então você vai ter que calcular esse valor com base aí na quantidade de dias e no que você vai consumir no local da sua viagem. Outro item importante também, seja ela numa viagem nacional ou uma viagem internacional, é você sempre estar em dia com os seus documentos. Claro que numa viagem internacional é imprescindível que você esteja com o seu passaporte, principalmente num país que exige visto. Além disso, é interessante você também levar mais algum documento de identificação. Para a gente aqui pode ser um RG, um CNH. Inclusive nos países aqui da América do Sul ou que pertencem ao Mercosul, apenas com um RG você consegue entrar no país, né, de destino.
E é interessante também você ter uma cópia desses documentos com você, de preferência que seja até uma cópia autenticada, não que seja de fato necessário, mas caso você tenha aí uma perda de documento, você pelo menos tenha uma cópia. E além de uma cópia, o que nós indicamos também é ter uma foto salva no celular ou algum um aplicativo de drive da nuvem aí, justamente para um imprevisto, caso você acabe perdendo aí um desses documentos na sua viagem. Quando estiver se aproximando da sua viagem, um dos itens aqui que a gente deixa como dica é fazer a confirmação de reservas, principalmente se for hotel, Airbnb, mais ou menos uma semana antes de você iniciar a sua reserva, fazer uma ligação ou mandar um e-mail, justamente para deixar confirmado que aquela reserva está ok, não teve nenhum imprevisto e justamente não ter nenhuma atrapalhação quando você chegar na sua viagem. Outra dica muito importante, principalmente para você que pretende fazer uma viagem internacional, é não esquecer, claro, além do dinheiro que você está levando, ou se você fez aquela transferência pela Western Union, ou os dólares que você esteja levando para fazer a troca naquele país, a maioria das pessoas acabam que levando o cartão de crédito também para consumo ou para uma emergência. Mas lembrando que todo e qualquer cartão internacional, você antes de viajar precisa fazer o desbloqueio lá no aplicativo, justamente para que o banco ou a bandeira do cartão saiba que você vai utilizar esse cartão em outro país. Lembrando, caso você não faça isso, automaticamente quando você passar lá na maquininha, vai dar como pagamento bloqueado e você não vai conseguir fazer a transação. Então não pode esquecer. É claro, além de fazer o desbloqueio, a gente até acaba aqui sugerindo, eu acabo aqui fazendo nas minhas viagens, levando mais de um cartão justamente para emergência. A gente sabe que o recomendável em relação à economia é sempre pagar em dinheiro ou de alguma outra forma, porque cartão de crédito a gente tem uns custos a mais, principalmente em relação ao IOF. E aí, continuando, caso seja uma viagem internacional, tem a questão aí da comunicação. E aí a gente faz dicas aí de um chip internacional ou um aplicativo que nós sempre utilizamos, que é o Airalo, que é um aplicativo muito simples, muito fácil, você não precisa comprar nenhum chip. Na maioria dos países você consegue aí o funcionamento aí das companhias locais. É só baixar esse aplicativo, claro, se o seu celular for compatível com aquele e-chip, que na verdade é aquele chip que você não precisa do físico, ele automaticamente consegue logar e fazer aí a transição para as operadoras locais. A gente tem um vídeo aqui também, o link está na descrição explicando certinho como utilizar. Inclusive deixo aqui na descrição um cupom de desconto para você que não conhece o Airalo e quiser começar a utilizar. A gente sempre recomenda aqui essas dicas importantes, porque vale muito a pena, principalmente pela facilidade. Você consegue lá no local mesmo, ou um pouco antes da sua viagem, já fazer a compra do e-chip, né, desse chip virtual, e quando você chegar no seu destino, você já vai ter telefone, você já vai ter internet, facilitando aí toda a sua vida. E aí, além do link do vídeo explicando com detalhes como utilizar esse aplicativo, a gente também deixa o nosso código aí para você que nunca utilizou, ainda não conhece o Airalo, conhecer, baixar no seu celular e já na sua próxima viagem utilizar com esse desconto aí que a gente está garantindo para vocês. Outra dica aqui, até mesmo simples, mas com certeza pode te salvar aí numa certa emergência, principalmente a gente que é tão dependente de celular por conta de todas as informações que a gente contém nele, caso você fique sem bateria e tal, é deixar anotado aí num bloquinho, num caderninho que você possa levar na sua viagem, todas as informações necessárias para você estar lá, seja na hospedagem, número de voo ou referente à locação de carro, caso você faça, telefones de contatos de emergência e tudo mais, só por precaução mesmo, já que hoje em dia a gente mantém todas as informações do nosso celular, mas num imprevisto a gente não fique aí tão sem como recorrer a qualquer tipo de coisa. E por último, mas não menos importante, quando você já tiver com tudo isso organizado para sua próxima viagem, já seguiu passo a passo todo esse checklist, já conseguiu aí fazer tudo isso, o último, é claro, e talvez o que vai te trazer mais emoção, porque vai estar se aproximando da sua próxima viagem, é a preparação da sua mala. É mais uma dica que eu deixo aqui. Na descrição a gente tem um vídeo explicando exatamente como fazer a sua bagagem de mão, a sua mala para a sua próxima viagem. E esse, claro, que eu deixo como a última orientação aqui do nosso roteiro antes da sua grande viagem. Eu espero que ocorra tudo bem, que essas dicas sejam bem valiosas para a sua próxima viagem. Caso tenha ficado alguma dúvida referente a alguma outra dica, alguma outra curiosidade, também pode colocar aqui nos comentários que com certeza a gente está aí de prontidão para poder ajudar no seu próximo roteiro e na sua próxima viagem. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Mais uma vez eu peço que se inscreva no nosso canal, assine as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz aqui no De Viagem Marcada. E até mais!